Vou contar para você a história da Márcia. A Márcia foi a uma loja do shopping. Ela queria comprar uma blusa. Ela tinha dinheiro, dava para pagar à vista. Mas, no meio do caminho, a atendente fala assim para ela: Márcia, você tem o cartão da nossa loja? A Márcia respondeu que não. Aí a atendente falou: você nem imagina, faça o cartão hoje e receba 20% de desconto na sua compra. Márcia fez as contas rapidinho e descobriu que ia economizar R$60. Topou na hora. Saiu da loja satisfeita. Segura essa história da Márcia, que eu vou voltar para ela daqui a pouco. Nesse mês, nessa série, nós estamos construindo a sobra. Nos últimos episódios, nós vimos onde o sistema trava, nós entendemos que urgência e emergência se confundem e isso faz dar problema. E hoje chegou o dia de falar sobre a dívida. Mas não para você ficar com medo, mas para você entender o que o sistema pode fazer com ela, a dívida. No vídeo da semana passada, nós entendemos como é que urgência e emergência sendo confundidas acabam quebrando o sistema. Acabam fazendo nós usarmos a sobra e voltar para o ponto zero novamente. E a dívida tem a mesma raiz. Ela quase nunca aparece no desespero total. Ela sempre surge no momento de decisão rápida, quando o sistema não tem condições de segurar essa novidade que apareceu. E qual é a reação da maioria das pessoas quando a dívida entra? Para, congela, trava, ignora ou tenta resolver tudo de uma vez só. E aí, o sistema que estava rodando direitinho quebra de novo. Volta para o ponto zero. Não pela dívida em si que foi feita. Deixa eu te mostrar como é que isso acontece na prática. Eu vou te falar dois casos. Dois casos muito comuns e que têm a mesma raiz. A pessoa vai à loja, ela tem dinheiro para pagar à vista, mas aparece uma vantagem que dá a impressão que é muito boa. E como ela não recusou essa vantagem, ela parcela a compra que ia pagar à vista. E aí está um detalhe que ninguém lê naquele contrato do cartão que foi oferecido, que foi aceito e que diz que ia ter um desconto. O desconto só valia se fosse feito com pagamento antecipado. Como parcelou, pagou juros. Segundo caso, a pessoa tem o dinheiro na conta, mas prefere passar no crédito. Assim, o dinheiro fica guardado. Só que o dinheiro acaba não ficando guardado. Ele continua lá na conta. E o sistema vai interpretar isso como sobra. E aí, aquilo que era para ficar guardado é gasto. Quando a fatura chega, o dinheiro que estava guardado já foi embora faz tempo. Nos dois casos, o sistema ele não falhou por falta de dinheiro. Ele quebrou por excesso de ilusão. Isso mesmo, ilusão. Ilusão pela vantagem do desconto e da informação que não foi bem assimilada. E ilusão porque achava que ia ter condições e capacidade de não mexer no dinheiro que já tinha um destino. Quando um dinheiro ele parece que está ao mesmo tempo em dois lugares, ele não está em lugar nenhum. Tem uma coisa que muitos de nós aprendemos ao longo da vida, que dívida só aparece na época do aperto. Quando o salário não fecha, quando acontece uma emergência, quando o mês fica pesado demais. Mas olha o que a gente acabou de ver nos dois casos. Em nenhum deles havia falta de dinheiro. Ao contrário, havia o dinheiro. O que a gente pode concluir? Que muitas vezes a dívida ela não aparece pela falta do dinheiro. Ela começa por uma ilusão que leva você a pensar que existe uma sobra. E aí você pode me perguntar, Cleo, e como organiza? Primeiro passo, a dívida ela precisa entrar no sistema. Ela não pode ficar flutuando do lado de fora. E se você não sabe o que é esse sistema, eu convido você a assistir todos os vídeos da série Limite, Falha e Base,
para depois você começar a assistir os vídeos desta série que é Construindo a Sobra. Mas vamos voltar para o vídeo. Enquanto essa dívida ela não encontra lugar nenhum no orçamento, ela vai pressionar tudo. É como uma mala que você tenta fechar e não consegue. E aí você sobe em cima, aperta, puxa o zíper e até que ele estoura. Agora, a dívida dentro do sistema, dentro do seu orçamento, ela tem peso, ela tem limite e ela tem consequência. Fora, ela só tem pressão. Dívida sem lugar no orçamento não some, ela só pressiona mais. E isso fez me lembrar uma coisa chamada teto de gastos. O que entra e o que fica fora. Mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo passo, sequência. Não dá para você sair pagando também tudo de uma vez. E tentar fazer isso quebra o que já estava funcionando. Entenda que o seu orçamento, o seu sistema, ele não aguenta resolver o passado e, ao mesmo tempo, construir o presente. Se bem que eu passei por uma experiência sobre isso, vozes da minha cabeça. Então, a pergunta certa não é como eu pago tudo? A pergunta certa é o que o meu sistema consegue resolver sem colapsar o que está funcionando. Isso é organizar sem desespero. Não é ignorar a dívida, é dar a ela um lugar real no seu sistema, com ritmo, com limite, sem destruir a base que você já construiu. Organizar dívida não é resolver tudo de uma vez, é encaixar o que cabe sem quebrar o sistema todo que já está funcionando. Lembra da história lá do começo do vídeo da Márcia, que tinha dinheiro para comprar, pagar, se livrar de problema e dor de cabeça, mas achou que ia levar vantagem? Pois é. Quando ela viu o extrato, o desconto não estava lá. O que estava era a parcela de todo mês no valor real, sem desconto. Ela não errou porque ela foi descuidada. Ela errou porque ela não prestou atenção nas palavras miúdas. Ela não parou para pensar, ela não parou para avaliar a proposta. Ou seja, a vantagem bateu no cérebro dela antes que ele pudesse raciocinar sobre a proposta. E isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo de eu ir à loja e me oferecerem um cartão. Só que depois que a gente leva uns tombos aqui, uns tombos ali, hoje eu recuso, porque se eu já tenho um, para que eu preciso de outro? E a diferença de quem organiza é que quando a dívida entra, ela já sabe o que fazer com ela. A Márcia ficou brava porque perdeu o desconto, teve uma dívida parcelada e a blusa saiu mais caro do que ela imaginava. Hoje, nós aprendemos com a Márcia e com os outros dois exemplos que nem sempre a dívida ela surge por falta de dinheiro. Às vezes é uma ilusão. A ilusão da vantagem, a ilusão de ter mais um cartão de crédito, a ilusão de que vai ter as condições de guardar o dinheiro que você poderia comprar à vista, parcelando isso num cartão de crédito. E que organizar a dívida não é pegar tudo e pagar tudo de uma vez e resolver tudo rapidamente. A gente aprendeu que dívida tem que ter um lugar real no nosso orçamento, que as vantagens precisam ser avaliadas e que a gente tem que ter uma sequência dentro do nosso orçamento, para que ele não seja forçado e que ele não quebre. Na semana que vem a gente fecha essa série sobre construindo a sobra. A semana que vem será nosso último episódio e a gente vai trabalhar sobre reserva. Não a reserva ideal, aquela sonhada, grande, robusta, mas a reserva possível, porque construir antes de estar pronto é o que separa quem avança de quem fica esperando o momento certo. E já que nós estamos falando de dívida, existe dívida que faz sentido fazer, mas essa é uma conversa para um outro momento, lá na frente, uma série sobre isso. E esse conteúdo, ele é apenas de caráter informativo. Ele não oferece nenhuma indicação de investimento. Mas se você quiser aprofundar esse trabalho de uma forma personalizada, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Porque aqui a gente aprende primeiro a organizar o dinheiro como um sistema para depois fazer ele crescer. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!